Bastaram algumas palavras vindas de Jerusalém, e algo dentro dele se quebrou. A dor atravessou o luxo dos palácios e fez nascer uma convicção que nenhum rei conseguiria impedir. O que aquele homem faria nos meses seguintes não só transformaria uma cidade inteira, mas marcaria a história de um povo e revelaria o poder de um coração totalmente entregue a Deus. Sem coroa, sem exército, sem experiência militar, mas com fé, coragem e uma missão que ultrapassava o que os olhos podiam ver. Quem era esse homem? E como ele conseguiu reconstruir o que por décadas havia sido deixado em ruínas? E antes que a gente avance por essa trama surpreendente, que vai de lágrimas silenciosas a muros erguidos em tempo recorde, já se inscreve no canal. Porque histórias como essa, que revelam o poder de Deus nas entrelinhas da história, não passam despercebidas por aqui. Cada detalhe conta, e aqui, cada detalhe é revelado. Desde a queda de Jerusalém, muitos homens viviam sob jugo estrangeiro, mas o coração do povo clamava pela cidade desolada. A terra que pulsava com vida e adoração estava reduzida a escombros. Algum resquício ainda trazia o lamento de gerações que se olharam sem esperança. O exílio babilônico havia ceifado reis, profetas e sonhos, deixando um povo disperso em corações feridos. Mas é nesse terreno devastado que brota a luz que irá reacender o anseio de reconstrução. O cenário histórico se revela com mais intensidade à medida que entendemos o peso do exílio, não apenas físico, mas espiritual. Os muros partidos simbolizavam portas arrancadas, defesas rendidas, identidade rasgada. O templo, pilar da fé, transformara-se em lembrança distante. Nesse contexto, a terra prometida era um retrato de saudade, o altar ao abandono. É sobre essa base quebrada que Neemias erguerá não muros de pedra apenas, mas de esperança redimida. A mentalidade do retorno emergia em meio à desolação. Pequeno núcleo retornara, liderado por Zorobabel. O altar foi erguido e sacrifícios tornaram a subir, mas o muro permanecia frágil. É nessa fratura que a obra de Neemias se torna singular. Ele chega quando o povo já experimentou a restauração parcial, mas também a frustração prolongada. Com sensibilidade de servo fiel, percebe que o tempo exige coragem para transformar permissão política em mudança concreta. É sobre esse palco que se desdobra seu chamado. A presença de Deus em meio ao caos nunca se dispersou. Mesmo na Babilônia, a promessa permanecia, gravada na alma. Jerusalém ainda seria casa de adoração, ponte entre o céu e a terra. Conforme Neemias contempla o cenário, sente pulsar em seu íntimo o chamado a suceder gerações que lutaram, mas não viram a cidade inteira restaurada. Seu coração se alinha ao eco da profecia que anuncia novo início, gerando no espectador o desejo de descobrir como Deus providenciará além dos muros derruídos. O clamor que aparece ali não é apenas político ou estrutural, é teológico e pessoal. A restauração visível aponta à recuperação invisível do povo e da aliança com o Senhor. Esse pano de fundo prepara o palco para a jornada de Neemias, despertando uma conexão com cada espectador. Todos carregamos muros interiores, desejos de conserto e sonhos de reerguer o que ruirá. É essa ponte entre a história bíblica e o coração moderno que serei explorada ao seguir o percurso daquele homem, cujo toque restaurador provém da fidelidade e coragem. Neemias era servil, mas sua posição o colocava próximo ao trono. Como copeiro do rei da Pérsia, lia sua honra e responsabilidade no silêncio e na tensão de cada gole de vinho. Em um sistema de poder, lá estava ele, firme, atento. O cargo exigia integridade e zelo. Uma bebida poderia ser armadilha de morte. Ao estar ali, trilhava corredores de perigo e graça. Essa experiência moldou-o para desafios espirituais e nacionais. Tinha sede de algo maior do que servir à mesa era capaz de satisfazer. A lealdade a seus compatriotas e a Deus pavimentava seus passos. Ao ouvir o clamor dos compatriotas sobre Jerusalém, seu coração não se isolou. Deixou de ser apenas secretamente indignado e passou a agir em nome da aliança. Sob o peso do cargo, a voz interna de fé passou a pulsar mais alto do que o brilhar do palácio. A narrativa revela um homem que, cercado de riquezas e conforto, decide privilegiar a restauração de sua cidade de origem. Cada gesto seu demonstra que, quando o chamado divino é maior do que o conforto pessoal, emerge ousadia. Há algo expressivo nesse ato de sair do palácio para caminhar rumo à cidade arruinada. É caminhar do luxo para a adversidade. É trocar segurança por risco. Nessas passadas, Neemias nos conduz do aqui para o lá devastado. E no tracejar dessa jornada, o espectador sente o calor do discipulado e da entrega.
Esse contraste alimenta a narrativa e faz o personagem ganhar vida frente aos olhos de quem assiste. Não é apenas um servo de reis, é instrumento de restauração divina. O texto revela que o chamado a levantar o muro estava ligado à postura interior de quem serve em silêncio. Neemias é exemplo de líder que se forma no cotidiano, próximo ao monarca, mas cuja maior formação foi espiritual. A fidelidade no palácio era preparo para servir diante da cidade. Isso ressoa como convite aos espectadores. Aonde Deus nos colocou, mesmo em posições discretas, está depositado potencial transformador, quando nos alinhamos à sua vontade. A história do copeiro destaca a profundidade da liderança descoberta nas pequenas responsabilidades. A figura de Neemias, então, ultrapassa as páginas. Ela se aproxima de cada um que trabalha em silêncio e sonha com restauração. Sua trajetória convoca a olhar onde estamos plantados, talvez confortáveis ou invisíveis, e perceber que ali o Senhor precisa agir. Ele não precisava parecer indispensável, bastava ser íntegro. É esse segredo que mantém o espectador vidrado. O poder invisível da fidelidade cotidiana que, nas mãos de Deus, pode reconstruir muralhas e corações quebrantados. Apesar da aparente estabilidade de sua vida no palácio persa, Neemias carregava um fardo profundo, evidente apenas ao coração, que observa com empatia. Ao ouvir sobre o estado de Jerusalém, sua alma estremeceu. Não foi só tristeza, mas um deslocamento interior que o sacudiu. A dor era como flecha silenciosa, penetrando a alma de quem se importa. É essa sensibilidade que torna sua jornada poderosa. Não um impulso emocional, mas um clamor perseverante, pronto para mover montanhas. Em meio à agitação do palácio, Neemias se fechou em oração e jejum. Sua tristeza transbordou no trono de Deus, que acolhe lágrimas e fraquezas. No silêncio da adoração, o servo não se isolou, mas buscou o Senhor que sabe ler os silêncios mais profundos. Essa etapa revela que o clamor que transforma é movido pelo encontro com Deus. O espectador, sensível ao desespero dele, passa a investir corações com a expectativa de ver graça e providência agirem no invisível do culto e da oração. O contraste entre o luxo do palácio e a devastação de Jerusalém intensifica a dor. Ele caminha por corredores que sussurram poder, mas seu pensamento viaja a escombros e muros partidos. Essa tensão dramatiza a narrativa. É onde o opulento enche a vista, mas o clamor que toca o coração é pela pequena cidade judia. É esse paradoxo que intensifica a retenção do público. Queremos saber como a dor, nascida em silêncio, transborda em ação concreta. A persistência em oração não é só ação. É postura de fé que o conecta com o valor da história e missão. Ao longo do tempo, fissuras no muro se tornaram urgência espiritual. Sua dor amadureceu em convicção. Era inevitável levantar a cidade para restaurar esperança. O público sente esse amadurecimento e se envolve na trama. Do silêncio ao gesto, de gemido a plano. É uma escada narrativa que introduz tensão e liberação, enchendo a jornada de expectativa. Assim, o clamor de Neemias transcende emoções isoladas. Era dor com propósito, porto de partida de um chamado que mudaria o destino de muitos. Ele ensina: espiritualidade verdadeira não se resume em sentimentos, mas se traduz em passos corajosos. Ao recorrer ao Senhor, o servo se alinha ao mover divino que reconstrói muralhas de pedra e de almas. Essa ponte emociona e captura o coração, conectando ancestralidade bíblica à jornada contemporânea de restauração. E talvez esse seja o momento certo para te perguntar algo. Quando foi a última vez que uma dor te empurrou para o propósito? Como aconteceu com Neemias? Escreve nos comentários o que esse tipo de despertamento já provocou na sua vida. Às vezes, é justamente ali, no meio do incômodo, que Deus começa a reconstrução. A transformação na história de Jerusalém começou com uma oração. Neemias não se precipitou em agir por conta própria, mas dobrou os joelhos e abriu o coração diante de Deus. Ali, no segredo da devoção, iniciou-se a verdadeira reconstrução. Ele reconheceu os pecados do povo, incluindo os seus e os de sua família, sem justificar a tragédia, mas admitindo que a desobediência havia afastado a presença divina. Neemias não era apenas um homem com planos, era um intercessor que compreendia o peso da aliança rompida. As palavras registradas em Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, revelam uma oração profundamente estruturada. Neemias começa exaltando a fidelidade de Deus, mesmo em meio à dor. Ele apela às promessas feitas a Moisés, lembrando que se o povo se arrependesse, Deus os reuniria novamente, ainda que estivessem espalhados nos confins da terra. Essa recordação das Escrituras demonstra que Neemias conhecia profundamente os fundamentos da fé e sabia que a restauração precisava começar com arrependimento.
É notável o modo como Neemias combina quebrantamento e ousadia. Ao mesmo tempo em que se humilha, ele ora com confiança, pedindo favor diante do rei. Essa mistura de reverência e coragem é uma lição poderosa para os que desejam ver mudanças em suas realidades. Oração não é fuga, é preparação. Ele orou por dias, talvez semanas, sem saber se teria resposta, mas manteve sua alma inclinada ao céu. O espectador é levado a refletir sobre quantas respostas aguardam apenas uma oração sincera. Oração verdadeira é ato de entrega e planejamento. Neemias não apenas suplicou, mas já tinha em mente um pedido específico. Queria ir a Jerusalém para reconstruir. A fé dele estava aliada à disposição de agir. Isso nos ensina que clamar a Deus não nos isenta da responsabilidade de nos mover quando Ele abre as portas. O conteúdo de sua intercessão revela não apenas um homem de fé, mas um estrategista que sabia unir devoção e visão. Essa cena mostra que antes das ferramentas e tijolos, o primeiro passo da reconstrução sempre será a oração. Neemias nos convida a resgatar essa prática como o início de toda transformação verdadeira. Ele não fez barulho público, mas seu clamor silencioso moveu os céus, e com isso, o coração do rei. O céu escutou o quebrantamento de um copeiro, e a história de um povo começou a ser reescrita. Neemias não estava diante de um rei qualquer. Artaxerxes, monarca do poderoso Império Persa, tinha autoridade para definir destinos com uma única palavra. Aproximar-se dele com tristeza no rosto era perigoso, pois isso poderia ser interpretado como desrespeito. Mas após meses de oração, Neemias sentiu que o momento havia chegado. Ao servir o vinho, seu semblante abatido chamou a atenção do rei. Em Neemias capítulo 2, o diálogo que se segue mostra a divina preparação de tudo. O rei não apenas perguntou o que se passava, mas abriu espaço para que o servo expusesse seu desejo mais profundo. A resposta do monarca foi surpreendente. Após ouvir o pedido de Neemias para ir a Jerusalém e reconstruir os muros, o rei não só consentiu, como ainda ofereceu cartas oficiais e escolta militar para garantir a viagem. Esse gesto revela algo poderoso. Quando Deus decide agir, ele abre portas em lugares improváveis. A mão do Senhor estava sobre Neemias, como ele mesmo testemunha, reconhecendo que o favor do rei foi resultado da boa mão de Deus sobre ele. Esse reconhecimento revela humildade e dependência espiritual. O império que outrora havia aprisionado o povo agora financiava parte da sua restauração. Isso cria uma tensão narrativa que emociona o espectador. Deus usou o poder humano para cumprir seus desígnios eternos. A soberania divina se manifesta nos detalhes, nas cartas assinadas, na madeira do bosque real, nos soldados que acompanhavam Neemias. E cada elemento carrega uma mensagem. Nenhum recurso está fora do controle do Criador. Ao observar a ousadia de Neemias ao falar com o rei, percebemos que sua coragem não nasceu do acaso, mas da convicção de que estava cumprindo um chamado superior. Ele sabia o que pedir, quanto tempo ficaria e quais recursos seriam necessários. Essa preparação revela liderança madura, que combina fé e planejamento. Neemias não esperou que tudo caísse do céu. Ele se preparou para quando Deus abrisse as portas. É uma lição clara para quem deseja fazer diferença. Fé não anula estratégia, ela a potencializa. Esse momento marca o ponto de virada da história. De copeiro, Neemias passa a ser enviado com autoridade, recursos e proteção. Tudo isso porque orou, esperou e agiu na hora certa. A partir desse ponto, a narrativa se desloca da corte para os escombros de Jerusalém, onde o próximo capítulo da missão será desenhado com lágrimas, esforço e esperança. O espectador agora é puxado para o campo de batalha real. A cidade em ruínas o espera. Depois de dias de viagem e muitos quilômetros percorridos, Neemias chega finalmente a Jerusalém. Mas, diferentemente do que muitos líderes fariam, ele não se apressa em anunciar planos ou reunir o povo. Nos primeiros 3 dias permanece em silêncio. Em Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao 15, ele descreve como, durante a noite, saiu com poucos homens para inspecionar os muros, sem contar a ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. Essa decisão revela uma mente prudente e um espírito atento aos detalhes. A inspeção noturna foi um momento íntimo entre Neemias, Deus e os escombros da cidade. Ele observou cada parte do muro, passando pelo portão do vale, a fonte do dragão e o portão do monturo. Em alguns trechos, o entulho era tanto que nem o animal que montava conseguia passar. Essas imagens descritas com precisão ajudam o espectador a visualizar a cena. O silêncio da noite, a cidade ferida, o líder atento, olhos fixos nos detalhes. É ali
que ele sente o peso do que virá pela frente, mas também a confirmação de que está no centro da vontade divina. Esse tipo de liderança discreta, que avalia antes de agir, é raro. Neemias não agiu movido por impulso ou pelo desejo de aprovação popular. Sua motivação vinha de uma missão interior, não de prestígio externo. Esse perfil nos ensina que decisões acertadas são precedidas por momentos de solidão e observação. O planejamento que nasce do coração em oração precisa conhecer o terreno antes de convocar as pessoas à ação. É uma sabedoria silenciosa que forma líderes que não apenas constroem, mas edificam com discernimento. Há algo profundamente espiritual nesse gesto. Neemias não queria que a visão fosse corrompida por opiniões alheias antes de entender, ele mesmo, a dimensão da tarefa. Ele não buscava holofotes, mas confirmação. Sua jornada noturna não era só logística, mas também devocional. A cidade em ruínas era um altar em que o servo se colocava diante de Deus. E ao ver cada pedra caída, cada portão queimado, seu coração se aquecia com a certeza de que a mão do Senhor o guiava. Essa preparação silenciosa transforma a próxima etapa em algo poderoso. Quando finalmente fala ao povo, Neemias já tem convicção, planos e um espírito pronto para mobilizar corações. Ele viu o pior da cidade, mas também enxergou seu potencial. E é com essa visão que se aproxima do povo para convocá-los à reconstrução. O espectador sente a tensão crescer. Algo grande está prestes a começar e o palco da restauração está quase pronto. Depois de analisar cuidadosamente os escombros e absorver o cenário desolador da cidade, Neemias reúne o povo. Mas ele não começa com ordens nem acusações. Em vez disso, compartilha o que Deus havia colocado em seu coração. Em Neemias capítulo 2, versículo 18, ele testemunha: "Então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, e também as palavras do rei que me tinha dito." Ao ouvir isso, o povo respondeu com entusiasmo: "Levantemo-nos e edifiquemos." Essa resposta espontânea revela o impacto de uma liderança que transmite convicção espiritual e propósito claro. Neemias sabia que os que ali viviam já estavam acostumados à vergonha. Eram sobreviventes de um passado glorioso, mas viviam cercados de ruínas e desânimo. A cidade caída era o reflexo de um povo que já não acreditava mais ser possível recomeçar. O líder, ao se colocar ao lado deles, sem superioridade, reacende algo que há muito estava adormecido: a esperança. Ele não aponta o dedo, mas estende a mão, tornando-se parte do esforço coletivo. Sua palavra não é só um chamado à reconstrução física, mas à restauração da dignidade. A forma como ele se comunica é essencial para o despertar coletivo. Neemias transmite uma visão clara, mas também compartilha a ação divina por trás dos acontecimentos. Ele não se vangloria por ter acesso ao rei, mas glorifica ao Senhor que o conduziu até ali. Isso cria uma identificação profunda. O povo entende que aquele projeto não é apenas humano, mas divino. Quando a fé é restaurada, as mãos também se dispõem a trabalhar. A cidade começa a se levantar, não apenas com ferramentas, mas com corações renovados. Cada família, cada grupo se envolve na reconstrução de uma parte do muro. O envolvimento coletivo é descrito com detalhes em Neemias, capítulo 3, onde os nomes e funções de muitos trabalhadores são registrados. Isso mostra o quanto cada um era importante no processo. A restauração não viria de um herói solitário, mas da unidade entre os que haviam sido dispersos. Neemias não era apenas um líder, era um inspirador de propósitos, alguém que compreendia que a verdadeira reconstrução passa por devolver às pessoas o senso de pertencimento. Essa união diante da vergonha cria uma energia contagiante. A cidade que antes só conhecia abandono, agora ecoa sons de martelos, vozes de cooperação e fé em movimento. O espectador sente essa mudança no ar. O que era cenário de dor se transforma em campo de ação. Neemias nos ensina que diante das ruínas da vida, Deus pode erguer uma nova realidade, mas sempre começa unindo corações em torno de um propósito santo. Com a reconstrução em andamento e a união do povo crescendo, não demorou para que os inimigos surgissem. Sanbalate, Tobias e Gesem, líderes de povos vizinhos, começaram a zombar e a desprezar os esforços de Neemias e dos judeus. Em Neemias capítulo 2, versículo 19, lemos que eles perguntaram: "Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?" A tentativa era clara: desestabilizar por meio da ridicularização e da intimidação. O desprezo era uma arma usada para paralisar quem começava a se levantar com fé. Neemias, porém, não se deixou abater. Sua resposta foi firme e repleta de convicção: "O Deus dos céus é quem nos fará prosperar." Neemias capítulo 2, versículo 20.
Ele não se preocupou em se justificar diante dos inimigos, nem se envolveu em longos debates. Ao invés disso, reafirmou a origem espiritual do projeto. Esse discernimento nos ensina que há momentos em que a resposta mais poderosa é continuar construindo, mesmo diante das críticas. A fé precisa ser mais alta que o escárnio. Zombarias são ferramentas de distração e desânimo. Quando os adversários percebem que não podem impedir fisicamente, tentam minar emocionalmente. Mas Neemias sabia que os olhos precisavam estar no Senhor, não nas palavras venenosas. O povo, por sua vez, via no líder um exemplo de foco e firmeza. Isso fortaleceu a moral dos trabalhadores. A oposição, que poderia destruir, acabou por unir ainda mais os que estavam no projeto. A resistência externa revelou a força interna que crescia dia após dia. É interessante como a zombaria, em vez de parar a obra, revelou quem estava comprometido de verdade. Os muros começaram a subir, e os inimigos se multiplicaram. Isso faz parte da dinâmica espiritual. Quanto mais avançamos, mais o inimigo se incomoda. Neemias compreendia que o projeto não era apenas arquitetônico, mas espiritual. Por isso, sua postura foi sempre firmada em oração, vigilância e trabalho. Não havia espaço para distrações. Essa atitude ensina que todo o processo de restauração passa por provas, mas a perseverança revela quem está debaixo da promessa. No meio das provocações, o muro subia. Martelos continuavam batendo, corações seguiam pulsando. E o espectador sente essa tensão crescente. A cidade se ergue mesmo sob ameaça. A lição é clara. Quando Deus dá a visão, Ele também sustenta os que perseveram. Neemias se recusa a parar, porque compreende que zombarias não têm poder sobre promessas. E o povo, inspirado por essa postura, escolhe continuar, tijolo por tijolo. À medida que os muros iam tomando forma e a cidade começava a renascer, a oposição aumentava em gravidade. Sanbalate e seus aliados não se contentaram com palavras de escárnio. Agora tramavam ataques reais. A ameaça de violência era iminente. O objetivo era interromper a reconstrução com medo e confusão. Em Neemias, capítulo 4, versículo 8, é dito que os inimigos conspiraram todos juntos para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O ambiente se tornava cada vez mais hostil, mas Neemias não recuou. Diante do perigo, Neemias redobrou sua confiança em Deus e reorganizou o povo de forma estratégica. Ele armou os trabalhadores com espadas, lanças e arcos e distribuiu os homens por famílias, próximos às brechas do muro. Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Ele mesmo posicionou-se com coragem, sendo o primeiro a declarar: "Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas." Neemias capítulo 4, versículo 14. Essa fala é um marco de liderança espiritual e emocional em meio ao caos. O equilíbrio entre fé e ação novamente aparece como chave da estratégia de Neemias. Ele orava, mas também colocava guardas. Ele confiava no Senhor, mas também reforçava os muros. Essa postura ensina que coragem não é ausência de medo, mas disposição de enfrentar o perigo, confiando no propósito maior. O povo seguiu trabalhando, mesmo sob risco, porque viu em Neemias alguém que não apenas ordenava, mas estava junto deles, pronto para lutar, orar e reconstruir ao mesmo tempo. A cena é dramática. Cada homem com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Havia oração e espada, adoração e resistência. Essa imagem poderosa não é apenas visual, mas espiritual. Representa o equilíbrio necessário para resistir em tempos difíceis. Para o espectador, essa passagem traz uma força contagiante. Diante de ataques, não se desiste do propósito. Ajusta-se a postura e segue-se construindo com vigilância e coragem. O resultado foi que, mesmo sob ameaça constante, a obra não parou. Neemias conseguiu mobilizar um povo traumatizado, reerguê-los em meio ao medo e mantê-los focados em seu propósito. Ele não anulou o medo, mas canalizou-o para uma confiança maior. A cidade seguia sendo restaurada, tijolo sobre tijolo, e o espectador percebe que, mesmo cercado por inimigos, o projeto de Deus avança quando há fé, coragem e discernimento. Enquanto os muros continuavam a subir, um novo inimigo se revelou, e ele não estava fora dos portões, mas dentro do próprio povo. Alguns judeus mais ricos estavam cobrando altos juros dos seus irmãos empobrecidos, tomando como penhor suas casas, campos e até seus filhos. Essa exploração provocou um clamor coletivo, uma dor que não vinha de fora, mas de dentro.
Em Neemias capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, vemos o povo se queixando amargamente. A fome aumentava e a injustiça interna ameaçava a coesão da reconstrução. A reação de Neemias foi imediata e contundente. Ao ouvir as queixas, ele ficou profundamente indignado. Mas sua ira não o levou a atitudes impulsivas. Ele primeiro refletiu, depois confrontou. Chamou os nobres e oficiais e disse: exigis usura cada um de seu irmão. Neemias capítulo 5, versículo 7. Sua coragem ao enfrentar os poderosos demonstra o tipo de liderança que não se cala diante da opressão, mesmo quando ela parte de dentro da própria comunidade. Ele não estava ali apenas para construir muros, mas para restaurar a justiça social. O que estava em jogo era mais do que economia. Era a própria identidade do povo de Deus. Neemias relembra que eles haviam sido resgatados da escravidão e que agora estavam escravizando uns aos outros por ganância. Isso feria diretamente a lei de Moisés, que proibia a cobrança de juros entre irmãos. Deuteronômio capítulo 23, versículo 19. Ele apela ao temor do Senhor e à consciência espiritual dos líderes, lembrando-os que aquele não era apenas um projeto de construção civil, mas uma obra santa diante de Deus e das nações. O impacto da sua repreensão foi tão forte que os nobres envergonhados confessaram: restituiremos. Neemias capítulo 5, versículo 11. Neemias então os fez jurar publicamente, selando a decisão com um ato simbólico. Sacudiu o seu manto, declarando que assim Deus sacudiria todo aquele que não cumprisse o pacto. Essa atitude forte e visual mostra que Neemias sabia que a restauração verdadeira não poderia coexistir com injustiça. Deus não abençoaria muros erguidos sobre a opressão. Esse episódio nos ensina que nem todo ataque à obra de Deus vem de fora. Às vezes, o que corrói os alicerces são atitudes dentro da comunidade. Ganância, injustiça, indiferença ao sofrimento do outro. Neemias nos mostra que restaurar uma cidade exige também restaurar relacionamentos e princípios. E o espectador entende que, sem justiça, nenhuma reconstrução será duradoura. É preciso coragem para confrontar o erro e compaixão para restaurar o irmão. E Neemias teve ambos. Após restaurar a justiça entre os irmãos, Neemias não apenas voltou ao trabalho, mas também deu exemplo pessoal de integridade. Em um tempo em que era comum que governadores se enriquecessem às custas do povo, ele decidiu trilhar um caminho diferente. Em Neemias capítulo 5, dos versículos 14 ao 19, ele relata que, durante os 12 anos em que esteve como governador em Jerusalém, não usou os privilégios do cargo. Recusou o tributo que era seu por direito e não explorou o povo em momento algum. O mais impressionante é que Neemias arcava com as despesas de sua própria mesa, alimentando 150 pessoas por dia, sem cobrar um único centavo do povo. Isso nos revela um coração profundamente altruísta e um senso de missão que ia além da posição. Ele compreendia que liderar era servir e que restaurar uma cidade exigia não só força física, mas caráter moral. Sua integridade inspirava confiança e o povo via que suas palavras eram respaldadas por ações. Neemias não se contentava apenas em exigir mudança, ele encarnava o próprio exemplo da mudança. Essa coerência entre discurso e prática é uma das maiores lições de sua vida. Muitos querem transformar estruturas, mas poucos estão dispostos a sacrificar privilégios pessoais por um bem maior. Neemias nos mostra que o verdadeiro líder não se coloca acima do povo, mas caminha junto, assumindo parte da carga, mesmo quando poderia se isentar dela. Ele também deixa claro que sua motivação não era aplauso humano, mas a recompensa do alto. Sua oração no final do capítulo é sincera e íntima. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias capítulo 5, versículo 19. Isso demonstra que seu foco era agradar ao Senhor, e não conquistar status ou prestígio. Neemias era movido por uma consciência diante de Deus, e não por ambição pessoal. Essa firmeza silenciosa, essa sabedoria que une autoridade e serviço, toca o espectador de forma profunda. Ele não era apenas um líder eficiente, mas um homem de Deus, que vivia com os pés na terra e o coração no céu. E quando se encontra esse tipo de integridade, não há muralha que não possa ser restaurada. Neemias nos mostra que caráter é o verdadeiro cimento da reconstrução, o que sustenta não só os muros, mas a alma de uma nação. Conforme os muros se aproximavam da conclusão, os inimigos de Neemias perceberam que já não conseguiam impedir o avanço pela força. Então, passaram a usar estratégias mais sutis e perigosas, a guerra psicológica. Tentaram afastar Neemias da obra com convites para reuniões em lugares perigosos. Enviaram cartas com falsas acusações e até contrataram falsos profetas para assustá-lo.
Em Neemias capítulo 6, dos versículos 1 ao 13, vemos esse novo tipo de ataque. Não com espadas, mas com manipulação e mentiras. O objetivo era desestabilizar emocionalmente o líder. Ao ameaçarem divulgar uma carta dizendo que Neemias estava planejando uma rebelião contra o rei, tentavam minar sua reputação. Mas Neemias respondeu com clareza e coragem: "Nada do que dizes está acontecendo. Tu o inventas do teu coração." Neemias capítulo 6, versículo 8. Sua firmeza revela um discernimento espiritual aguçado. Ele não se deixou levar pelo medo nem pelas aparências. Sua mente estava guardada e sua identidade firmada no propósito. Além das cartas, um homem foi contratado para enganá-lo, dizendo que ele deveria se esconder no templo para salvar sua vida. Mas Neemias discerniu a armadilha. Sabia que entrar no santuário, algo proibido para leigos, mancharia sua liderança. Ele responde com sabedoria: "Um homem como eu fugiria? E quem, sendo como eu, entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei." Neemias, capítulo 6, versículo 11. Essa resposta carrega força e convicção. Ele sabia quem era, e isso o impediu de ceder ao engano. Essa parte da história revela o quanto líderes precisam estar emocionalmente fortalecidos. Nem sempre o ataque vem de fora. Às vezes, vem disfarçado de conselho, amizade ou espiritualidade. Neemias nos ensina que discernimento é tão vital quanto coragem. Ele orava constantemente e mantinha sua mente afiada, sua fé inabalável e sua convicção firme. Isso nos desafia a não cairmos em armadilhas disfarçadas de boas intenções quando estamos cumprindo um chamado. O resultado dessa resistência foi a preservação de sua liderança e o avanço contínuo da obra. Neemias venceu uma das batalhas mais difíceis, a do coração. E o espectador percebe que, mesmo diante de tramas psicológicas intensas, um líder com discernimento e coragem espiritual permanece firme. Neemias não apenas resistiu ao medo, ele expôs o engano e seguiu em frente. Porque quem anda com Deus não é detido por mentiras, mas sustentado pela verdade. Após enfrentarem ameaças externas, injustiças internas e tramas psicológicas, o muro foi finalmente concluído. O feito parece inacreditável. Toda a reconstrução levou apenas 52 dias. Em Neemias capítulo 6, versículo 15, é declarado com precisão: "Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias." Não foi apenas uma realização de engenharia, foi um milagre visível. O povo havia saído da vergonha à restauração em tempo impressionante, e todos ao redor souberam que algo extraordinário havia acontecido. A reação dos inimigos foi reveladora. O versículo seguinte, Neemias capítulo 6, versículo 16, diz que temeram todos os povos à roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que por nosso Deus é que fizemos esta obra. A conclusão da reconstrução não apenas restaurou a cidade, mas também reafirmou ao mundo a soberania do Deus de Israel. O impossível aconteceu diante dos olhos dos que duvidaram. Não havia mais como negar. Aquela era uma obra divina. O impacto psicológico no povo também foi imenso. Onde antes havia vergonha, agora havia honra. Onde existia medo, surgiu coragem. O muro representava mais do que proteção. Era símbolo de identidade, de um povo que, mesmo exilado, oprimido e disperso, havia encontrado força para recomeçar. Esse tipo de transformação emociona quem acompanha a história. O espectador percebe que a fé aliada à ação pode acelerar processos que, humanamente, levariam décadas. Quando Deus está no centro, a velocidade da mudança pode surpreender. Neemias não celebrou sozinho. Ele compreendia que aquele resultado era fruto do trabalho coletivo, da oração constante e da mão do Senhor. Sua liderança se encerra esse ciclo com gratidão, mas sem vaidade. Ele não exigiu reconhecimento para si, nem ergueu monumentos pessoais. Isso fortalece a imagem de um servo fiel, cujo propósito maior era ver a cidade restaurada e o nome de Deus exaltado. Sua postura inspira os que hoje enfrentam projetos difíceis, mostrando que persistência e fé geram frutos concretos. A reconstrução do muro nos ensina que, mesmo com poucos recursos, ataques e obstáculos, o que é alinhado com a vontade de Deus floresce. Essa mensagem toca fundo na alma. Não importa quanto tempo algo esteve em ruínas, em dias que Deus determina, tudo pode ser reerguido. E para quem assiste, fica a certeza de que, quando a reconstrução é ordenada pelo céu, nem o tempo, nem os inimigos, nem o cansaço podem impedir o cumprimento da promessa. Com os muros restaurados, o próximo passo não seria físico, mas espiritual. Neemias sabia que proteger a cidade era apenas uma parte da missão. Agora, era hora de reconstruir os corações. Por isso,
convoca Esdras, o escriba e sacerdote, para liderar um momento solene de leitura da lei. Em Neemias, capítulo 8, versículo 3, Esdras lê o livro da lei, desde a alva até ao meio-dia, diante de todo o povo, homens e mulheres, e todos que podiam entender. Era um marco. Depois de décadas de silêncio, a palavra de Deus voltava a ecoar entre os muros de Jerusalém. A cena é profundamente comovente. O povo ouvia com atenção, em pé, com os ouvidos atentos e os olhos marejados. Quando Esdras abençoou o Senhor, todos responderam amém, amém, levantando as mãos e prostrando-se com o rosto em terra. Neemias capítulo 8, versículo 6. A emoção era intensa. Não era apenas o som da lei sendo lido. Era o reencontro com a identidade, com as promessas, com a verdade. Aqueles que haviam esquecido as palavras agora sentiam o peso e o alívio de ouvir a voz do Eterno novamente. Ao entenderem o conteúdo, muitos choraram. A consciência dos pecados, a distância que haviam percorrido da vontade de Deus, o tempo perdido, tudo isso os quebrantou. Mas Neemias e Esdras, com sabedoria pastoral, disseram ao povo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Esse versículo é um dos mais conhecidos do livro e revela que o arrependimento verdadeiro não conduz à culpa destrutiva, mas à renovação e à força espiritual. Esse momento marca uma virada profunda na história de Israel. Pela primeira vez em muito tempo, o povo não apenas reconstruiu os muros, mas também se reconectou com a palavra. Esdras lia, os levitas explicavam e todos compreendiam. A restauração espiritual era coletiva, participativa e cheia de reverência. Não era um culto comum, era um pacto sendo reativado, uma nação se lembrando de quem era e de quem Deus era para eles. A presença do Senhor pairava sobre aquela assembleia como nuvem de glória. Para o espectador, essa cena é de arrepiar. O povo em lágrimas, de pé diante da palavra, inspira uma pergunta silenciosa. Quando foi a última vez que me emocionei com a verdade de Deus? Neemias entendeu que muros sem alicerce espiritual são frágeis. E ao trazer Esdras para proclamar a lei, ele sela a reconstrução não apenas com pedras, mas com vida. A cidade voltava a respirar. Não apenas pela estrutura, mas pelo sopro da palavra restaurada. Após ouvirem a lei e serem profundamente tocados por ela, o povo deu mais um passo necessário: a confissão coletiva dos pecados. Em Neemias capítulo 9, encontramos um dos mais belos e extensos momentos de arrependimento público da história bíblica. O povo se reuniu com roupas de saco, terra sobre a cabeça e separou-se dos estrangeiros. Passaram um quarto do dia lendo a lei e outro quarto confessando seus pecados e adorando ao Senhor. Era um dia de reconciliação nacional, onde lágrimas regavam as promessas antigas. O capítulo é um verdadeiro resumo da história de Israel, desde a criação até aquele momento. Os levitas conduzem a oração e relembram os atos poderosos de Deus: o chamado de Abraão, o livramento do Egito, o maná no deserto, a entrega da lei no Sinai. Mas, em contraste, também recordam a rebelião constante do povo, a idolatria, a dureza de coração. É um mergulho profundo na história da aliança, não para remoer erros, mas para reconhecer a fidelidade de Deus em meio à infidelidade humana. Essa confissão pública é um marco espiritual. Não é individualizada nem escondida. É feita diante de todos, reconhecendo que os pecados de gerações passadas afetaram o presente. Em Neemias capítulo 9, versículo 33, dizem: tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Essa frase resume a maturidade do arrependimento. Reconhecer a justiça divina sem reclamar, entendendo que as consequências vividas eram frutos da própria desobediência. É uma atitude de entrega que abre as portas para a verdadeira restauração. Além da confissão, há também renovação de compromisso. O povo decide escrever um pacto e assinar. Líderes, levitas e chefes das famílias colocam seus nomes como testemunho de um novo tempo. Não bastava apenas chorar, era preciso firmar um novo caminho. Esse gesto mostra que arrependimento verdadeiro sempre resulta em mudança concreta. A confissão é o início, mas a fidelidade no dia a dia é a evidência. Neemias compreende isso e conduz o povo a selar esse momento com ação. Essa parte da história toca profundamente o coração de quem assiste.
Porque não é apenas sobre o povo de Israel, é sobre todos nós. Quantas vezes carregamos pesos do passado, erros repetidos, distanciamentos espirituais. E aqui aprendemos que Deus continua disposto a perdoar, a recomeçar, a restaurar alianças. O arrependimento coletivo dos judeus nos inspira a parar, lembrar, confessar e assinar com o coração um novo compromisso com o Deus que nunca nos abandonou. Com a aliança restaurada e o arrependimento selado, o povo agora estava pronto para um novo tempo de fidelidade. A renovação do pacto foi formalizada com solenidade. Em Neemias, capítulo 10, homens, líderes e levitas assinam um compromisso público com Deus, prometendo seguir os mandamentos, guardar o sábado, não se casar com estrangeiros e contribuir fielmente com os dízimos e ofertas para o templo. Cada cláusula era expressão de um coração que desejava não repetir os erros do passado. Era mais do que palavras, era uma consagração nacional. Esse pacto demonstrava a maturidade espiritual do povo. Eles entenderam que não bastava reconstruir a cidade, era preciso reorganizar a vida segundo os princípios da lei. A santidade não estava mais apenas nas muralhas, mas na forma de viver. A renovação da aliança envolvia práticas cotidianas, casamento, finanças, adoração. Tudo agora seria guiado pela palavra. Neemias e os líderes espirituais sabiam que, sem compromisso prático, a fé se tornaria apenas memória emocional. Por isso, o pacto era também um plano de fidelidade. Um ponto alto dessa fase foi a dedicação dos muros e das portas. Em Neemias, capítulo 12, a partir do versículo 27, ocorre uma celebração marcante. Levitas, cantores e líderes se reúnem com alegria para consagrar a cidade ao Senhor. 2 grandes coros sobem sobre o muro, marchando em direções opostas até se encontrarem no templo. O som dos instrumentos e o louvor ecoam por Jerusalém. Era mais que uma cerimônia. Era a marca visível de que tudo ali pertencia ao Deus Altíssimo. A imagem dos 2 coros caminhando sobre os muros recém-reconstruídos é profundamente simbólica. Aqueles muros, que um dia foram ruína e vergonha, agora sustentavam o louvor e a glória de Deus. É como se a própria cidade testemunhasse a transformação divina, do lamento ao júbilo, da queda à consagração. Neemias organizou tudo com reverência, pois compreendia que tudo o que é erguido pelas mãos humanas precisa ser dedicado ao Criador. Sem essa consagração, mesmo grandes obras se tornam vazias. Esse trecho finaliza uma longa jornada de restauração com festa, música e compromisso. E para quem assiste, essa imagem permanece na memória. Os muros agora não guardam apenas tijolos, mas votos, lágrimas e louvores. Neemias nos ensina que toda reconstrução verdadeira precisa terminar com adoração. Quando Deus é colocado no centro da celebração, até as pedras se tornam testemunhas da fidelidade eterna. Mesmo após a consagração da cidade, Neemias continuou atento. Ao retornar a Jerusalém, após um tempo com o rei, encontrou práticas que quebravam o pacto renovado. Em Neemias, capítulo 13, ele narra com dor o que viu: um aposento no templo sendo usado por Tobias, o amonita inimigo, o sábado sendo violado com comércio, os levitas abandonando o serviço por falta de sustento, e novamente judeus se casando com mulheres estrangeiras. O ciclo de infidelidade parecia querer recomeçar, e Neemias não se calou. Sua reação foi firme e corajosa. Ele expulsou Tobias do templo, purificou os aposentos, restaurou o serviço dos levitas e confrontou os que haviam violado os mandamentos. Em Neemias, capítulo 13, versículo 11, ele pergunta: por que se desamparou a casa de Deus? Essa pergunta revela sua indignação com a superficialidade espiritual que voltava a se instalar. Para Neemias, fidelidade não era a emoção de um dia, mas disciplina constante. Ele compreendia que manter a aliança exige vigilância contínua. O ponto mais tenso ocorre quando ele descobre que alguns dos filhos desses casamentos mistos já nem falavam a língua dos judeus. Ou seja, a nova geração estava sendo lentamente desconectada da herança espiritual. Neemias reage com veemência. Em Neemias capítulo 13, versículo 25, ele diz que contendeu com eles, amaldiçoou alguns, feriu outros e arrancou seus cabelos. Embora suas ações pareçam duras, elas mostram o desespero de um líder que vê o povo novamente caminhando para a ruína. Neemias entendia que a religiosidade sem raiz leva à decadência. Ele sabia que uma reforma verdadeira não termina com cerimônias, mas se prova na vida diária, na integridade familiar, na adoração contínua. Sua firmeza é um contraste com lideranças passivas. Ele não buscava popularidade, mas obediência a Deus. Cada atitude sua era movida por zelo pela santidade e pela identidade do povo.
Mesmo diante da resistência, não cedeu. Permaneceu fiel ao que havia sido chamado para fazer. Esse último ato de correção nos leva a uma reflexão intensa. A manutenção da restauração exige zelo constante. Não basta começar bem, é preciso terminar firme. Neemias nos desafia a não apenas buscar o avivamento, mas a protegê-lo. Seu legado não foi apenas reconstruir muros, mas restaurar padrões. Ele ensinou que uma liderança verdadeira vigia os detalhes, corrige desvios e prioriza a santidade, mesmo quando ela exige confrontos duros. Ao olhar para a jornada de Neemias, não vemos apenas um projeto bem-sucedido. Vemos um legado. Ele chegou a Jerusalém como um copeiro do rei, mas partiu como um reformador espiritual, um construtor de destinos. Seu impacto não ficou limitado aos muros que ergueu, mas se estendeu às gerações que voltaram a ouvir a voz de Deus. Neemias não escreveu salmos, nem profetizou como Isaías, mas sua fidelidade prática deixou marcas profundas. Ele nos mostra que restaurar o físico e o espiritual pode ser a maior adoração. Seu nome, mencionado em todo o livro, não é glorificado por conquistas pessoais, mas por serviço. Neemias sempre apontava para o Senhor, como em sua última oração, em Neemias capítulo 13, versículo 31. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Essa súplica humilde, após uma vida de renúncia e esforço, revela um coração que só desejava agradar ao Altíssimo. Ele não buscava recompensas terrenas, apenas que Deus se lembrasse de sua obediência. O que torna Neemias tão admirável é sua combinação rara de fé prática, coragem moral e profunda espiritualidade. Ele orava como um profeta, planejava como um engenheiro, confrontava como um juiz e liderava como um pastor. Nenhuma área da reconstrução passou despercebida aos seus olhos. E o povo, mesmo diante das correções, seguia-o porque via em seu coração uma paixão sincera pela glória de Deus. Ele não liderava por posição, mas por inspiração. Hoje, ao revisitarmos sua história, percebemos que Neemias continua nos ensinando. Em tempos de muros caídos, fé enfraquecida e valores corrompidos, sua vida é um convite à reconstrução. Não importa o tamanho do escombro, se houver um coração disposto, Deus pode reerguer tudo. Seu legado é mais do que história, é um chamado. Neemias nos desafia a sermos construtores de esperança, a sermos líderes que não recuam, intercessores que não se cansam e servos que não se corrompem. E ao terminar essa jornada, fica um sentimento inevitável de admiração. Neemias não buscou ser lembrado pelos homens, mas foi eternizado nas Escrituras. Seu nome ecoa em cada pedra recolocada, em cada lágrima enxugada, em cada pacto renovado. Porque quando um servo diz sim ao propósito de Deus, as ruínas se tornam testemunhas da glória. E o mundo nunca mais será o mesmo. Com todo esse mover tão profundo da história de Neemias, fica difícil não pensar nas áreas da nossa vida que também precisam ser restauradas, não é? Então faz o seguinte, escreve nos comentários qual parte dessa história mais falou com você e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que já enfrentou dias de ruína, mas ainda crê que pode ver os muros da fé de pé outra vez. E se ainda não está inscrito, clica aí, porque aqui cada história antiga continua viva.